Para mais um encontro em nosso canal, professor José Alessandro Neves, trazendo o que não poderia deixar de ser, né, o espaço para debatermos acerca da política brasileira, que está intrinsecamente ligada à questão daquela simbiose, né? Política, religião, estados inseparáveis, não é verdade? E cada um tem o direito de se posicionar de acordo com o seu condicionamento histórico, social, ideológico, político, religioso, cada um tentando defender suas razões, seus motivos para defender o que se entende por democracia. Há até quem, na verdade, pessoal, não acredite na democracia. Há quem nem acredite realmente na intervenção do Estado ou queira o seu desvanecimento, reducionismo ou coisa do tipo. Outros, na verdade, querem ainda viver numa total subserviência ou dependência do Estado. E para isso, aqui nesse canal, que nós temos procurado dialogar com diferentes vertentes, é um espaço realmente democrático, desde que haja o respeito mútuo, né, recíproco, podendo divergir acerca de qualquer posicionamento, de qualquer tema, desde que haja a respeitabilidade. Então, eu quero dar muito bem-vindo às pessoas que estavam lá no canal do Antônio Miranda. Venha para cá, nós vamos conversar sobre isso, mas a gente vai começar com o título proposto, tudo bem, pessoal? Bolsonarismo e ateísmo são incompatíveis? Professor, olha onde você vai entrar. Porque lá no Antônio Miranda, cada um apresentou uma posição. Será que realmente, diante do discurso político, do pragmatismo que temos visto sendo desenvolvido e institucionalizado neste governo, com o apoio avassalador de muitas alas evangélicas e até católicas, ramificações do próprio cristianismo, nós não estamos na iminência de voltarmos à antiguidade, ao período das trevas? Sim ou não? Eu vou aproveitar, ok? E vou lançar essa enquete também aqui para que você possa participar. Então eu vou soltar aquela vinheta que todos gostam e eu volto já, beleza? Desconstruindo mitos. Professor José Alessandro Neves. Então, viu como é que foi rápido? Aqui nós procuramos debater temas que são importantes e relevantes para a sociedade. No mundo do ateísmo, né, da religião, procuramos trazer. Alguém gostou aí da minha template? Quem gostou aí? Sejam todos bem-vindos ao Hades. Aqui você pode se manifestar. A liberdade de expressão é garantida. Bolsonaristas, eu vou vos receber de braços abertos. É isso aí, minha gente. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite ao Gilmar Farias, que está aqui com a gente. Muito boa noite também a quem? Ao Marcos, que também está com a gente, Marco Antônio, ao Leons. Eita, difícil. Cadê a galera que estava lá com o nosso amigo Antônio Miranda? Eu quero ver aquela galera aqui, gente. A treta vai continuar aqui. Eu queria que continuasse. É uma treta saudável, né, gente? No campo das ideias. O Davi Ribeiro fez algumas considerações plausíveis, por isso eu digo, nós temos que nos despir realmente, né, do nosso eu, de nossas convicções, de nossas ideias, para debatermos aquilo que é concreto, né, olharmos para a política de forma realista. A Nana também está aqui comigo, ok? Agora que vi a cara do Bafomete. Ô, Nana, sem trocadilho aí, o Bafomete você está falando esse aqui ou esse aqui? Ai. Quero dar muito boa noite também ao Odnilson. O Odnilson também apresentou alguns posicionamentos bacanas lá também. Tem coerências em alguns, ou seja, a gente pode discordar, não é verdade, Odnilson? Você vai ficar à vontade aqui também para poder trazer seus posicionamentos e a gente vai aqui ouvir a galera. Só lembrando, tá, pessoal? Infelizmente, o professor não tem o premium, então só dá para colocar, me parece que no máximo 6 pessoas,
mas a gente vai interagindo. Quem quiser participar, beleza, da live, aí a gente vai interagindo aqui, beleza? É claro, vamos marcar o seguinte: essa live são 18 horas e 20 minutos. A gente quer interagir com outros canais também. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos abrir aqui uma live para 2 horas, beleza? E depois, sucessivamente, os que quiserem abrirem outras lives também ficam à vontade para isso, beleza? E claro que temos espaços para dúvida, não só espaço para dúvida. Quem eu gostaria que pudesse vir para cá era o Daniel. Eu não conhecia o Daniel, esqueci o nome do rapaz, o sobrenome. É Orim, eu acho que é isso. Gostei muito da exposição dele. É por isso que eu tenho dito: o livre pensador, que não é o ideólogo, que não é o formador de opinião, que é o cara que quer simplesmente ser livre. Ele quer ter sua própria cosmovisão de mundo. Por isso eu falei: eu não sou petista, eu não sou comunista, eu não sou direitista, eu não sou porra nenhuma. Eu sou apenas um cara que quer levar a vida, curtir a vida. E olha, eu gostei muito desse Daniel, eu esqueci o nome dele, gente. Alguma coisa que estava participando lá no canal do Antônio Miranda, porque o livre pensador, aquela pessoa que realmente está disposta a olhar para o mundo e trazer sobre o mundo a sua visão crítica, é importante. Eu acho que isso é bacana, ok? Deixa eu ver. Ó, entrou alguém aqui. Aliás, tem 2 já aqui. Ó, o Daniel aqui, ó. É Miorim, rapaz. Vou apanhar agora. Falei o nome do cara errado aqui. O negócio vai ficar sério para mim. Pessoal, é o seguinte, vamos lá. Eu vou dar um F5, porque o History, ele não está aceitando. Ó, eu coloquei eles na sala e não entraram. Então eu vou dar um F5, vou voltar. Ó, tem mais outro na sala, o Bruno, e não está entrando. Então aguardem que eu vou dar um F5 para ver se a gente resolve o problema. O problema não é com vocês, ok? Então segura aí. O David Ribeiro também está aqui. Segurem aí. Interessante. Foi. Muito bem. Agora eu acho que a gente conseguiu, né, pessoal? Olha, todo mundo na sala. O Vamos Ednilson fazer tá o aí, não? seguinte: eu vou pedir que vocês me ajudem a manter a moderação nessa transmissão. Olha, eu escolhi como tema, não quer dizer que a gente vá ficar totalmente preso a esse tema, mas como eu achei o posicionamento do Daniel e do Davi Ribeiro, eu falo David Ribeiro, Davi Ribeiro, posicionamentos que estão dentro do que nós podemos chamar, né, de uma dimensão crítica totalmente, vamos dizer, desvencilhada de um eu, independente deles terem os seus posicionamentos. Eu acho que vai ser bacana. O Bruno também está aqui. Bolsonarismo e ateísmo são compatíveis? Deixe-me apresentar primeiro o Daniel Miorim, que eu não conhecia. Daniel, seja bem-vindo. Fala um pouco aí sobre você. Eu não sei se você tem canal. Fica à vontade. Sim. Eu tenho um canal chamado Universidade Libertária. Eu sou dono de uma editora chamada Editora Kunkin. Já vão fazer pelo menos 5 anos aí que eu faço parte de um ativismo libertário. Eu sou um libertário. Só que quando alguém pensa no ANCAP, geralmente pensa numa figura muito diferente da minha figura, né? Então eu peço que na hora de me ouvirem, vocês esqueçam um pouquinho os preconceitos que vocês têm em cima de outras figuras e vocês pensem em torno do que eu estiver colocando aqui de fato, né? Porque eu sei que geralmente o que a gente mais vê é o messianismo político por parte dos ANCAPs, porque é até irônico, como eu vou comentar aqui ao longo dessa conversa, isso é antagônico às nossas ideias, né? Muito obrigado aí pela oportunidade. Mas que bacana, Daniel, fique à vontade. Se você puder, ajude o professor aí, manda o link do seu canal no chat, que eu vou estar não só compartilhando aqui, colocando na descrição também do vídeo, para que as pessoas conheçam o seu canal, o seu trabalho. O Davi Ribeiro também, esse dispensa também a apresentação. Estou dizendo dispensa porque a maioria aqui conhece o Davi Ribeiro, mas ele também vai falar um pouquinho de sua visão política, do seu canal e quais são as suas propostas dentro desse campo dialético que nós desenvolvemos aqui. Ó. Fica à vontade, Daniel. David. Salve, pessoal. Bom, quem não me conhece, né, eu acho que meio difícil. Meu nome é David Ribeiro, eu tenho um canal focado em filosofia da religião, naturalismo e ativismo ateísta, né, e assim,
Eu gostaria de falar uma coisa aqui sobre a questão desse tema aqui, né, que você colocou aí, só para começar a conversa mesmo, né, para dar uma continuidade na coisa. Eu acho que depende do que você quer dizer com isso, né. Se no caso você toma ateísmo como englobado dentro dos outros princípios e valores seculares, né, dos outros posicionamentos seculares que a pessoa defende, então eu acredito que como um componente que faz parte desse algo maior, né, dessa filosofia geral maior, secular, eu acho que acaba sendo contraditório, né, uma pessoa que ativamente promove o ateísmo, né, no canal do YouTube, enfim, que faz uma militância ali ativa, que toma esse elemento do ateísmo como um componente identitário, né, pelo qual ele se identifica e sente vontade de se expressar, né, de expressar sua identidade enquanto ateu ali, né, enquanto adoçando essa posição de ateísmo, né, eu acho meio contraditório. Agora, se o cara é simplesmente uma pessoa que não é tão focada assim, né, não dá tanta importância para esse tipo de coisa, então a questão de apoiar o Bolsonaro ou não, tanto faz, né, já que no caso o ateísmo é algo privado para ele, né, ele não gosta de externar isso para outras pessoas, ele acha que isso é irrelevante para você propagar para outras pessoas, e etc, né? Eu acho que é um problema nesse tipo de posição também, né, da pessoa ela ser passiva demais nesse sentido, né, do ateísmo, porque na verdade eu penso que existe uma discussão mais complexa no âmbito da filosofia da religião, né, que é uma das sub-áreas da filosofia que estuda a questão as questões religiosas ali de um ponto de vista racional, né, de forma mais profunda. E essas questões, né, elas são questões que envolvem um aspecto do conhecimento, né? E nós, como agentes epistêmicos, né, agentes que são capazes de obter e propagar conhecimento, parece que nós temos um certo dever epistêmico de propagar as crenças que são verdadeiras. E se o ateísmo tiver boas razões, né, se houverem boas razões para a gente endossar o ateísmo como uma posição metafísica, ou seja, uma posição acerca da realidade, em nível mais fundamental, como sendo verdadeira, então, nesse caso, você propagar essa crença nessa proposição, né, de que a proposição de que deuses não existem, né, Deus ou deuses não existem na realidade, é um dever epistêmico, ok? Então, as pessoas devem propagar essa crença nas outras pessoas, entendeu? Então, é Que, basicamente isso, né? que Então, bacana. Essa live entendeu? promete. O David já é alguém conhecido aí do público. É claro que vão acontecer divergências aqui, mas sempre para levar um aprofundamento melhor do objeto de nossa crítica. Quem está comigo aqui também, vamos pela ordem de chegada, é o Bruno. Bruno, muito bem-vindo, muito boa noite. Fique à vontade aí para suas preliminares. Boa noite, pessoal. Boa noite, David, Miorim, Tá dando um corte. Tá picotando pra mim. Deixa eu ver aqui. Tá, Eu acredito que o Bruno esteja com problema da internet. Eu quase quebrei meu computador quando eu passava por isso. Mas, Bruno, continue por aí. Eu não entendi nada. Alguém aí entendeu? Comente para mim. Eu não consegui nem entender a preliminar dele. Mas eu acredito que seja a questão da internet. Então, eu vou passar aqui para ele que tem um nome diferenciado, cara. Odnilson Bom. Eu senti lá pelas abordagens dele que ele é bom mesmo. Superou o Odnilson mediano, pelo menos. Odnilson Bom é um nome bem difícil. Gente, eu confesso que eu nunca ouvi alguém assim com um nome. Foi uma mistura de Edmilson com Denilson, né? Ficou bacana. Odnilson. Meu nome é estranho mesmo. Eu não te conhecia. Mas é meu nome mesmo, tá? Não é Nick, tá? É meu nome mesmo. Eu não te conhecia. É uma satisfação poder estar te recebendo aqui no canal, tá? Fique à vontade aí para preliminar, se apresentar, falar um pouco da sua visão, cosmovisão política, né? E já também falar do seu canal. Peço só que os que têm canal me mande no chat para que a gente esteja dando aí os devidos créditos a todos vocês. Ah, sim. É uma honra, tá? Eu não conheço muito bem aqui o ambiente, eu tô meio afastado da militância ateísta, se bem que eu acabei conhecendo o anarcocapitalismo mais pela militância ateísta, tá? Lá no começo da década passada, lá em 2012, por aí, acabei conhecendo o canal Daniel Fraga, e também tinha muita interação com canais de militância ateísta, como o Merlin das Trevas, ele chegou a fazer debate com o Merlin das Trevas, microcosmos, assim como o Ateu Informa também, lá na época, o Salatiel Júnior, enfim, um pessoal lá da Tropa de Lanternas Verdes. Eu acabei conhecendo, enfim, o anarcapitalismo quando estava numa vibe mais ateísta, né? Mas atualmente o meu canal ele é mais focado em anarcocapitalismo. O nome do meu canal é o meu nome mesmo, que tá aí, tá? E não é Nick, tá? É nome de verdade. Odnilson é a junção de Odilon com Nilson, aquele negócio de casal que quer misturar um nome um do outro, né? Acaba criando um novo nome. Acabou aí havendo a junção de Odnilson e... Tá travando?
Travou, Não, você pode continuar sua fala. Tá tranquilo, Ah, pode tá. continuar. Então. Meu nome é tão esquisito mesmo, já vi até um pastor uma vez falar comigo. Eu também me chamo Odilson, cara do Espírito Santo. Aí falou que o pai dele se chamava Odilon e a mãe dele Nilza, né? Coisa, né? Assim, difícil mesmo. E o sobrenome também é estranho, né? Bom também. Só que também tem o Carlos Ruas de Um Sábado Qualquer. Não sei se vocês conhecem. Ele é o Carlos Ruas Bom, tá? Eu tenho até um parentesco distante com ele. É um sobrenome suíço bom. Enfim. E eu tenho canal ANCAP, né? E tendo a votar hoje no Bolsonaro, tá? Eu vou discordar do Miorim do David aí, tá? Não tô falando em nome de todos os ANCAPs, tanto é que há 2 aqui que vão discordar de mim. Eu sei que vão discordar. Vamos ver. Olha só, pessoal, vamos fazer o seguinte, então. Como eu sei que os 3 seriam competentes para uma propedêutica rápida sobre anarcocapitalismo, né? Vamos lá. Eu vou passar aqui para o Daniel Miorim e depois vocês vão entender, porque a gente tem um público diversificado. Eu não posso dizer que todos que estão nos assistindo sejam pessoas que tenham interesse por política, conheçam a teoria do Estado, filosofia política, sequer temos pessoas aqui que leram qualquer bibliografia ou literatura, melhor falando, sejam clássicos, sejam modernistas, né, que tenham se debruçado na questão política. Então vamos fazer o seguinte, o Daniel nos dá uma propedêutica, uma introdução aí primeiro sobre o anarcocapitalismo. Existe hoje uma única corrente, uma única filosofia anarcocapitalista ou podemos encontrar no anarcocapitalismo diferentes correntes de pensamento? A primeira distinção que a gente vai fazer aqui é a distinção entre ANCAPs e libertários. A diferença fundamental entre ANCAPs e libertários é o motivo pelo qual eles têm suas crenças. Então, os ANCAPs acreditam que o melhor sistema político possível é o sistema político de uma anarquia de livre mercado. Eles acreditam que esse é o melhor sistema político, ponto. Então, por isso, eles defendem esse sistema político. E aí eles podem dizer que esse sistema político é melhor porque ele consegue perpetuar melhor determinados valores, ou ele é melhor porque ele é um sistema utilitário que tem uma determinada capacidade de perpetuar coisas que ele considera importantes, por exemplo, estabilidade jurídica. E aí tem os libertários. Os libertários adicionam a esse componente político, a uma visão muitas vezes utilitária, uma ética. Eles adicionam um componente acerca de uma série de reflexões de filosofia política, e não de ciência política, que são importantes para caracterizar como seria uma sociedade ideal. E eles acreditam que o componente geral que fundamenta essa sociedade é alcançável, esse componente deve ser lutado, e que todos que se declaram libertários devem ter a liberdade como um fim político, como algo que eu devo buscar, que eu devo tentar alcançar. Beleza? Tendo isso em mente, essa distinção, todos aqui são libertários. Eu não considero que o Odilson Bom seja libertário no sentido estrito, porque eu sou um agorista, que é uma outra distinção, é uma outra forma de identificar as coisas, mas no sentido amplo, abrangente, ele é com certeza um libertário. E as nossas formas de verem as coisas buscam uma sociedade em que nós tenhamos um sistema jurídico capaz de lidar individualmente com os problemas. Então, geralmente, a gente foge de ficções jurídicas. Eu vou dar um exemplo simples. Existe uma ficção jurídica que é a democracia. A democracia é a crença de que é possível estabelecer, através de um voto, o rumo de um país. De que é possível um conjunto completo de pessoas votarem e ter um determinado resultado em cima disso. Isso é uma ficção. Se ela é útil ou não é outra coisa, para não conversar sobre ela. Mas nós começamos não acreditando nela. Não acreditando no papel legitimador que ela poderia ter para alguma ação. E uma segunda ficção jurídica que é fácil de ver é, por exemplo, o fato que o STF ele tem poder de encerrar as ações. Então, ele encerra juridicamente uma ação. Depois que o STF deu uma decisão sobre uma ação, não é possível recorrer. Você não pode recorrer, lógico que dados no limite, né? Tem um processo... Não existe quarta instância, né? Não existe quarta instância. E declarar que não existe quarta instância é uma ficção.
justamente porque você está tomando como se aquele ato jurídico tivesse o poder de legitimar a ação e fosse a justiça. Né? A justiça no Brasil hoje é vista como aquilo que o terceiro poder determinar, a terceira instância determinar. Entendeu? Então, nós fugimos dessas ficções jurídicas, é por isso que é muito difícil encaixar o Odnilson em cima disso, em cima do conceito que o Davi com certeza concordaria comigo com o conceito libertário, e é difícil entender, e aí vamos do ponto de vista do ateísmo, é difícil entender o messianismo político, porque o messianismo político acredita, veja só, que existe um ser chamado Bolsonaro, que inclusive é um ser que eu acho extremamente moralmente condenável em todas as esferas. A última que ele fez foi dizer que comeria um índio, né? Eu não consigo identificar como alguém conseguir olhar com coragem e dizer, não, esse homem daqui é o meu Messias. Esse homem é o que todos os outros políticos são fisiológicos. Esse daqui vai pensar de forma ideológica e ele não vai implementar uma ditadura socialista, porque ele disse que vai. E é uma crença, é uma coisa que é uma análise quase psicanalítica, né? É o meu homem. O meu homem é diferente dos outros. E esse homem vai fazer isso. Só que os libertários, eles são profundos porque eles clamam isso para todos os políticos. E eles clamam que aqueles que estão acreditando na democracia só estão substituindo o Bolsonaro por outros homens. Né? Então é uma parada um pouco complicada. Não sei. Acho que eu já me estendi um pouquinho. Não, fica. Agora é o seguinte: como eu vou passar agora para o David, ele vai poder também fazer a sua síntese, mas junto com a síntese do David, foi feito um comentário aqui, vamos dizer sarcástico, mas eu acho que tem assim algo que a gente pode aproveitar. Foi o Roger Ribeiro dos Santos, ele diz assim: a ANCAP é um conservador Nutella. Ou seja, vou aproveitar o David para ele fazer o comentário sobre o anarcocapitalismo propriamente, ok? Mas me dizer, até inclusive, David, uma vez a gente ficou batendo um papo, foi muito bom, aprendi muito com você naquele bate-papo também. O que pode realmente, como identificar dentro do ancapismo o que é de fato conservador e em que esfera se pode falar, os espectros, é igual um cara foi dizer para mim, o professor ele é liberal, mas liberalismos, temos tipos de liberalismos, temos conservadorismos. Eu até expliquei que quem não leu Roger Scruton e defende Bolsonaro e usa Roger Scruton deve ter lido Roger Scruton de cabeça para baixo, porque justamente ele vai partir de um pressuposto de que o conservadorismo é uma filosofia afetiva de relações, e você não consegue ver nada disso no bolsonarismo. Então eu queria que o David já aproveitasse nessas afirmativas assertivas feitas pelo Daniel, já pegasse aí o rapaz, eu acredito que não foi nenhuma ironia dele, ANCAP é um conservador Nutella, mas que tipo de conservador? Conservador no que diz respeito, como identificar esse conservadorismo e quais os aspectos que se pensa esse conservadorismo dentro do anarcocapitalismo? Ou do ancapismo, propriamente como a sigla que vocês usam. Bom, vamos lá. Agradeço aí o professor. Agora vamos lá. Eu acho engraçado esse tipo de pergunta, porque eu acho que eu sou o ANCAP aqui, né? Ou pelo menos o libertário aqui mais progressista aqui dessa live, né? Então acho que vai ser engraçado eu falar um pouco sobre isso, porque assim, existem algumas divisões entre o pessoal libertário, né? Que são mais profundas do que as pessoas pensam, né? Existem libertários que têm uma inclinação mais progressista, né? Que endossam valores mais liberais, né? Liberalizantes ali no âmbito moral e etc, né? Tem um aspecto ali de preocupação com minorias socialmente marginalizadas e coisas desse tipo, que no caso tem as identificações ali com certos grupos específicos distintos. No caso, os libertários mais progressistas, né, eles são enquadrados em um grupo chamado de Bleeding Heart Libertarians, né, o BHL, né, que são libertários que eles prezam por certos valores ou certas preocupações que geralmente pessoas da esquerda estatistas se preocupam,
como a questão das minorias socialmente marginalizadas, né, os gays, as mulheres ali, né, os negros, etc., os mais pobres, né, os mais desfavorecidos. Então, eles ilustram esse aspecto de preocupação maior e endossam, às vezes, alguns princípios adicionais que são, inclusive, anti-aristocráticos, né, como, por exemplo, o Roderick Tracy Long. Ele tem um texto que fala sobre igualitarismo libertário, né, onde ele defende o aspecto de certas igualdades que são mais basilares, mais fundamentais, que, no caso, deveriam ser prezadas muito mais pelos libertários e por aquelas pessoas de esquerda que prezam pela igualdade, justamente em termos dessa fundamentalidade, como, por exemplo, a igualdade na autoridade, nesse texto que ele se refere, né? Nesse texto que ele escreve ali, né? Então, assim, existem os libertários mais progressistas, né, que se alinham mais com essa ala bleeding heart libertarian, e tem os libertários mais conservadores, né, que prezam mais por uma preservação dos valores, uma aceitação de hierarquias muito mais passiva, né? A ideia de ter hierarquias naturais, de ter um aspecto mais aristocrático um pouco mais presente, né? Como, por exemplo, a visão do Hoppe e essas outras, né? E do Rothbard tardio, né? E tem essas visões, né? Essas visões libertárias mais conservadoras que se alinham geralmente com um grupo, né? Um grupo específico libertário que geralmente é denominado como paleolibertários, né? Ou paleolibertarians, né? Então é basicamente essa a distinção entre esses grupos, né? Então, assim, não é que o ANCAP, ele é um conservador ali retido, né? Enfim, contido, ou qualquer coisa assim. Na verdade, a coisa é muito mais complexa do que as pessoas pensam. Tem muito mais divisões do que as pessoas pensam, né? Do que simplesmente o que as pessoas tomam aí, né? Então é interessante ter isso, né? E os pontos do professor ali acerca do conservadorismo, como do Roger Scruton, a meu ver, foi muito bom. Né? Foi muito bom mesmo. E assim, eu acho que talvez os outros membros possam agregar um pouco mais, né? O Ednilson aí e o resto da turma, né? E é isso aí, eu passo a bola. Começo concordando com o David, realmente há uma diversidade muito grande entre anarcocapitalistas e libertários sobre ser conservador ou ser mais progressista, inclusive dentro de um único autor, por exemplo. A gente pode pegar o Hoppe, por exemplo, o Hans Hermann Hoppe, se vocês pegarem o livro dele, Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo, ele usa conservador numa acepção negativa. Ele até coloca o conservadorismo como uma coisa negativa, se opondo ao conservadorismo. Só que há obras dele, como uma democracia, o Deus que falhou, em que o conservadorismo já tem uma acepção mais positiva. Então, até mesmo dentro de um autor, já pode haver já uma polissemia em torno do símbolo conservadorismo, tá? Então não tem mesmo como colocar tudo no mesmo balaio, falar que ANCAP é tudo a mesma coisa, conservador, qual a expressão? Conservador enrustido, não tem como colocar, tá? Eu sigo aqui mais, eu estou mais na vertente do Hoppe, não do Hoppe não, exatamente, porque o Hoppe eu estou na vertente mais do Murray Rothbard, né, que eu sei que tem uma parte dele que foi mais esquerdista, que ele tentou flertar com a esquerda americana, eu até acho simpática, tá? Ele tenta se infiltrar na esquerda americana, sendo contra guerras, uma pauta que era muito comum na esquerda da época, lá nos anos Infiltrar não. 50, 60. Infiltrar não. Vamos deixar claro. O Hoffa foi o primeiro a defender o Malcolm X antes de qualquer um defender. Porque desse jeito parece que ele estava tentando aproveitar uma força e uma energia que havia na época. Sendo que na época ele foi o primeiro a se opor ao Johnson. Assim, o papel histórico e a liderança dele e do Lefebvre no movimento de esquerda americana, na chamada New Left, é característico. Não tem livro que não cite o Rothbard. Então, você colocar infiltrar, parece que o que ele fez foi tentar, de alguma forma, expressar conceitos, que esses conceitos eram casualmente esquerdistas. Não é isso. Na verdade, inclusive tem um livro só sobre isso, que a gente publicou pela nossa editora, chamado Traição da Direita Americana, que narra esse processo. Isso não foi uma infiltração. Calma lá, pô. O próprio Hans Hermann Hoppe diz que o Murray Rothbard não teve mudanças consideráveis no seu pensamento em si. Ele teve mais mudanças de estratégia ao longo do tempo, né? Então, ele abandonou a esquerda e passou a defender a direita no final da vida dele. O que você disse... Veja só. O traição da direita mentiu? Não, que o Hans Hermann Hoppe nunca... O Hans Hermann Hoppe disse que o Murray Rothbard nunca teve uma mudança radical, brusca da sua concepção como ideal. Até, né? O Rothbard concorda, só que o Rothbard, no Traição da Direita Americana, fala o seguinte, com todas as palavras: não fui eu que mudei, é que o espectro político mudou.
Então, as posições que eu estava defendendo desde antes eram agora consideradas posições de esquerda. Que nem eu aqui, só dar um exemplo. 2, 3 anos atrás, você assistiu uma live minha e dizia direitista. Hoje você assiste uma live minha e diz esquerdista. Como é que pode? Mas se você está fazendo isso, não é minha culpa. Eu acredito fundamentalmente nas mesmas coisas. É você que deu uma virada à direita. E aí você está me olhando. Ou seja, desde os anos 60 até os anos 90, o Murray Rothbard sempre teve os mesmos pensamentos. Ele só mudou em relação ao grupo, né? Porque o nome também do grupo mudou também. Ele não estava tentando se infiltrar. Entende? Ele estava fazendo a mesma coisa, o mesmo tipo de publicação. Ele estava publicando na época com o Nock, na época ele estava publicando com o Chodorov, e com uma série de outros autores, que esses autores foram sendo cada vez mais considerados esquerdistas. Isso está acontecendo comigo agora, Ednilson. Porra, olha quanta gente me chamou de petista, porra. Que isso? Seja bem-vindo ao time. Eu sou um rigoroso libertário. Gente, hoje eu acho que eu tô vendo aqui que eu vou ter que dar uma de psicoterapeuta, porque, ó, ou autoterapeuta também, porque, ó, eu já fui chamado de comunista, já fui chamado de fascista, já fui chamado de petista, já fui chamado de bolsonarista, eu já não aguento mais. Ou seja, hoje você ser o dito libertário, uma mente livre, pensar a política de forma realista, querendo ou não, vai te colocar num muro de apedrejamento. Tem que estar preparado. Edu, seja bem-vindo aí, Edu. Fala, pessoal. Boa noite, professor. Boa noite, convidados, pessoal do chat. Meu amigo David Ribeiro aí. É um prazer te ver aqui. Cara, então esse tema aqui é um tema interessante, né? Bolsonarismo e ateísmo, né? São compatíveis? Primeiramente, antes de começar a minha fala, eu quero deixar bem claro aqui, eu nunca, em toda a minha trajetória de vida, eu nunca apoiei nenhum partido de esquerda, eu nunca apoiei o PT, entendeu? Só que, cara, nesse momento é complicado, porque o pessoal fala assim, eu tô votando aqui no Bolsonaro porque é a direita, cara. Que direita que é essa? Entendeu? Que você tá apoiando o quê, na verdade? Porque Bolsonaro não é direita. Bolsonaro é extrema direita. Bolsonaro a gente pode nominar como absurdo, entendeu? Mas eu tô apoiando a economia. Não, cara, você não tá apoiando a economia. A economia do Paulo Guedes foi um desastre. Entendeu? A gente teve aí, ó, pessoas em fila de osso, pessoas no supermercado aí comprando pele de galinha, de frango aí para comer. Então você não está apoiando a economia, porque já foi provado aí que a economia do Paulo Guedes foi um desastre. Mas teve a pandemia. Não, cara, já foi provado, entendeu? Os dados estão aí para provar que países que tiveram o mínimo de decência, que o presidente teve o mínimo de decência em pedir para a população usar uma máscara e se vacinar, pelo menos isso, entendeu? Pelo menos usar uma máscara, já se provou que esses países estão melhores aí economicamente do que o Brasil. Então, assim, eu vou tentar ser um pouco breve, porque se eu for falar muita coisa, eu vou passar a noite toda aqui. Não, mas aí você segura para poder fazer um ping-pong, né? Isso, igual, por exemplo, o Daniel, né, falou, o Rodrigo também está com a gente aqui. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite. É a primeira vez que me parece que você aparece por aqui, né, Rodrigo? Tá com medo não, né, Rodrigo? Dessa assombração aí não, né, Rodrigo? Tá com medo não, né, Rodrigo? Nada. E professor, o que acontece? Deixa só o Rodrigo se apresentar aí, rapidinho. Deixa eu ver se vai dar para ele falar. Fala aí, Rodrigo. E aí, pessoal, boa noite aí para vocês aí, participando a primeira vez aqui na live do professor Alessandro. Eu até assistido já alguns vídeos seus já e vim participar. Eu estava lá no Miranda, lá, assistindo vocês lá. Vamos lá, eu vou voltar aqui ao Edu que ele estava falando, mas teve um comentário aqui que eu achei
assim, eu que falar, porque foi feito um comentário. Alguém disseram assim: vocês chamam de gado quem vota em Bolsonaro. Eu devo lembrar, senhores, que por decorrência do discurso bolsonarista. Ô, Rodrigo, fecha aí o microfone, cara. Tá soprando aí no. Que se iniciou em 2016, 17, 18. Eu até vou pedir ajuda de vocês. Teve alguém, não sei se foi o Daniel Miorim ou o David, que lá no canal do Antônio fez uma síntese brilhantíssima sobre o discurso político, falando sobre o discurso verdadeiro do político. Então vocês decidem quem foi, que eu não lembro. Foi o meu. E eu lembrei do Machado de Assis em um projeto que eu denomino de verossimilhança fantástica na análise do discurso político, onde o Machado de Assis dizia que o único discurso verdadeiro é o do político, sendo proferido por mentiroso. Então, é algo fenomenal. Eu não lembro se foi o Daniel, eu sei que eu prestei atenção, como depois não pude falar, mas foi bom. Bem, por decorrência do ano de 2017, 18, petismo, defender o PT ou a esquerda, seja lá qualquer posicionamento à esquerda, virou sinônimo de psicopatia. Nunca ouvi tantas pessoas chamando pessoas que se posicionassem à esquerda de esquerdopatas. Esse foi o termo. Hoje, os gadopatas querem reivindicar um outro conceito, um outro termo. Ou seja, como vocês verem, eu sei que isso não é nem para ser debatido, mas eu acho que é bem incongruente alguém hoje não querer ser tratado como gado. Eu confesso que eu acho que esses tipos de termos, de pejorativos, não acrescentam em nada o debate. Isso, para mim, é um ad hominem, de alguma forma, seja, chamaram alguém que defenda uma esquerda, sabe, de esquerdopata, associando a uma doença, você ter um posicionamento. Daqui a pouco vão chamar ancapiopata. Enfim, nós vamos estar dizendo que pessoas que se posicionam... Chama a gente de terraplanista econômico, de um monte de coisa. Então, enfim, um monte de coisa. Enfim, até, David, mesmo que eu discorde com... Não sou politicamente correto não, tá, pessoal? Quero deixar claro. Eu só acho que hoje você atribuir uma psicopatia a alguém que defenda uma determinada vertente política, um posicionamento filosófico, ok? E desconsiderar que nós vivemos justamente, principalmente no Brasil, num país bem plural, bem diversificado, sob diferentes posicionamentos, convicções e confissões, tanto políticas quanto de fé, não acrescenta em nada ao debate. Então, assim, eu ouvi aqui o posicionamento do Daniel sobre a questão do conservadorismo, do David também, o Edu estava se posicionando, ou participou aqui comigo de uma live um jovem chamado Pedro Luiz, como eu gostaria que ele entrasse. Ele tem bons posicionamentos, né? Agora, o Daniel, e aí o David, e todos virão na sequência. Essa visão libertária, vamos separar aí que o Daniel colocou bem, ela de alguma forma ela culmina para uma visão de desvanecimento ou desaparecimento do Estado. É possível, as pessoas associam isso a um anarquismo de fato, ou aquela visão marxista mesmo lá da Revolução até o desvanecimento do chamado Estado. Definhamento do Estado. Isso. Aproveite aí para você poder esclarecer e o pessoal, logo na sequência, na ordem que a gente está, eu vou até fazer o seguinte, quer ver? Pronto, eu subi o Daniel, aí a gente vai descendo na ordem para que vocês possam se posicionar. Fala aí, Daniel. O definhamento do Estado é um conceito que foi primeiramente defendido pelo Marx e depois pelo Lenin, que acredita que o socialismo ele iria, em algum momento, começar a ceder em virtude de já ter afirmado uma certa capacidade de emancipação até que houvesse o comunismo. Então, aos poucos, o Estado se descolaria da sociedade para que houvesse o comunismo. Quando o professor pergunta, nesse sentido, se o anarcapitalismo prevê algo do tipo, ele está perguntando se nós pretendemos, em algum momento, eliminar o Estado
como um todo das nossas próprias relações e da forma política. Vou ser muito específico. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que seja possível eliminar o Estado de todas as pessoas. E a grande pergunta é, será que devemos eliminar o Estado de todas as pessoas? Veja só, quando eu converso com pessoas que têm filosofias diferentes da minha, é muito raro, mas muito raro mesmo, que elas digam, você não pode viver dessa forma. Na verdade, quando elas dizem isso, eu até acho estranho. Porque na maior parte das vezes as pessoas estão dispostas, até do ponto de vista discursivo, até mesmo em lives que nós estamos discutindo, a me deixar ir. Viva como você quiser. Pega uma ilha lá no cantinho de não sei aonde e viva dessa forma. Haja dessa forma do seu ponto de vista. Não leve ninguém para isso. Não faça as outras pessoas irem junto com você. Pessoas que não querem, mas vá. Né? Por que isso é importante? Porque quando a gente reconhece que as pessoas continuarão querendo o Estado e a gente reconhece qual é o nosso papel nisso, a gente vê o seguinte, opa, calma lá. Parece que eu tenho uma alternativa aqui para movimentar a minha estratégia no sentido e no desenvolvimento de um conjunto de ideias independentes. Eu consigo olhar de alguma forma, ponderar de alguma forma o que é o Estado como algo que está me prejudicando em um processo real de emancipação. Se você identifica que eu, Daniel, estou num processo de emancipação em relação ao Estado. Eu, Daniel, estou num processo de buscar um conjunto de relações voluntárias. E esse conjunto de relações voluntárias ser capaz, de alguma forma, de me dar o que eu chamo de liberdade, então, isso é um problema real para mim. Eu tenho alguma coisa que me impede. O que pode ser essa coisa? Quando eu quero fazer uma coisa, existe uma determinada regulação que me proíbe de fazer isso. E aí, o que eu tenho que fazer? Será que eu desobedeço? Será que, nesse caso, eu obedeço porque os custos de desobedecer são muito caros? E por aí vai. Então, quando eu apresento dessa forma, eu juro para você que eu não tenho inimigos. Né? É um momento muito, muito agradável quando percebem o que realmente pode ser o libertarianismo. Uma ideologia que, de fato, possui um conjunto de crenças que busca, que, de fato, irá para essa direção, mas que não pretende levar outras pessoas ou influenciar no sistema político. E aí, por que eu estou aqui nessa live? E eu não fui em várias outras lives que me chamaram, porque vivem me chamando para falar mal do Bolsonaro ou mal do Lula. Por que eu estou aqui nessa live? Porque o Odnilson apareceu aqui para defender o Bolsonaro. Então, veja só que e eles se deslibertaram. Então, quando eles se deslibertaram, eles estão dizendo o seguinte, a minha ideologia política quer influenciar na vida de todos. Ela quer, de alguma forma, dar um embasamento ideológico para a sustentação política de um determinado grupo. Ô Daniel, assim, então nesse sentido, você vê um utopismo em Marx, em Feuerbach e em Bauer. A revolução, a ideia de uma revolução, e não só isso. Digo no que diz respeito à emancipação humana e emancipação política, que eu acho que você conhece bem. Nesse ponto eu concordo. Não só isso. Nesse ponto eu acredito que até o Feuerbach, quando ele tinha aquela visão que havia um plano de ideias, e esse plano de ideias deveria ser aquilo que movimenta o sujeito, até isso eu ainda vejo com certo valor. Já o ponto do Marx de querer alterar toda a estrutura, eu acho que não. Eu sou um revolucionário de uma pessoa só. Eu. E as pessoas da minha família, as pessoas que eu amo, que querem estar nessa comigo, que são todos revolucionários de si mesmas. E aí, quando ele coloca dessa forma, eu acho que aí a gente volta no assunto em questão. Quando o Bolsonaro é um instrumento geral da mudança da vida dele, eu me pergunto, é pai, é homem, é o quê? O que ele é, seu irmão? Só pode ser, porque senão nós não estamos nem sequer falando da mesma coisa. Eu não estou operando em um nível de discussão que você está operando em outro. E você fala, não, mas o Bolsonaro vai me prejudicar. Mas como você sabe quem vai mudar um e quem vai mudar outro? Como você sabe, do seu ponto de vista, do seu projeto pessoal, quem vai fazer? A não ser que você tenha um cargo para receber no governo Bolsonaro, você não tem certeza que o Bolsonaro vai mudar a sua vida para melhor. Essa é a grande questão. E a gente colocando isso é muito interessante. Porque, assim, citar os autores é uma coisa divertida. Mas é interessante que os autores eles tinham uma perspectiva que era muito diferente. O que o Hofbauer, que é o autor que ele citou, defendia do ponto de vista da participação política? Que uma cadre de intelectuais, um grupo articulado de pessoas que eram aristocraticamente mais inteligentes que as outras,
que realmente sabiam, tinham a consciência libertária e sobre a qual eles se identificavam em figuras como Lenin e sua cadre, e Hitler e o seu grupo mais próximo, ele identifica nesses grupos em torno de não. Nós vamos, usando esses grupos, que são grupos ideologicamente consistentes, intelectualmente afirmados, nós vamos tomar a decisão sobre a vida de todos, porque nós sabemos melhor do que os outros. E eu me pergunto, Adnilson, ou você é parte desse grupo, ou você é esse grupo, se quiser utilizar as estruturas desse pessoal aí. Qual dos dois você é? Eita, agora vai pegar. Pena que eu não tenho aqui aquela vinheta do Rock Balboa. O negócio ficou feio. Ó, parabéns aqui. Primeiramente, eu quero agradecer a presença dos nossos convidados, abrilhantando aqui. É a primeira vez que eu tenho aqui, vamos dizer aqui, quantos ancapistas aqui? Contando, deixa eu ver. 3. 3. Pô, bacana, né? E isso é legal. Como eu disse, é um canal realmente democrático, as pessoas respeitosamente podem se posicionar. E aí eu vou pular então aqui o David, porque o negócio vai pegar fogo. Eu queria ter uma trilha sonora aqui do Rock Balboa, mas não deu. Vai lá. Ó. Eu queria fazer um ponto antes, né? Mas. Então, vamos deixar. Vai, David, rapidinho. faz então, David. Depois eu vou ver se eu consigo Rapidinho. colocar a trilha do Rock Balboa aí pra. Poxa, eu fico triste com essa posição do Adnilson, porque assim, eu não acho que ele é um cara mau, eu não acho que ele é um cara mau, que ele quer que o Bolsonaro tome conta de tudo e seja absolutista, totalitário lá e não sei o que, não acho. Ele realmente, eu acho que o Adnilson ele só é ingênuo, só isso. Eu acho que ele só está sendo ingênuo, só isso. Mas enfim, agora sobre o ponto que eu vou fazer, que vai complementar o do Miorim. Basicamente, o que os libertários querem não é, tipo, acabar com o Estado como um todo, né? Essa instituição política aí estabelecida, não é acabar como um todo, né? Mas sim, acabar com ele na vida dos indivíduos particulares, entendeu? E para isso, a gente ilustra, né, certos pontos acerca da noção, né? De uma noção fictícia, legitimadora, que arrogam que o Estado possui, né? E que permite ele se engajar em ações das quais qualquer outro indivíduo comum se engajasse nas mesmas ações que os agentes políticos que estão nessa instituição se engajam, eles seriam considerados criminosos. Eu seria considerado criminoso se eu fizesse as mesmas coisas que os políticos fazem. Outras instituições que se fizessem as mesmas coisas que essa instituição política regional ali, né, que a gente chama de Estado, né, centralizadora do poder político na região, se outras instituições fizessem a mesma coisa que essa instituição faz, elas seriam consideradas criminosas. Mas por que no caso, as pessoas não aplicam a mesma régua moral para essa instituição que elas aplicam para as outras e para os outros indivíduos? Por que os agentes os agentes políticos e essa instituição política, por que as pessoas, no caso, elas aplicam réguas diferentes para uma coisa e outra? É isso que a gente quer. A gente quer que as pessoas justifiquem o porquê que o Estado e os agentes políticos são diferentes da gente. Por que eles podem se engajar com uma série de ações e cuidar da vida dos outros e nós não podemos? Entendeu? É basicamente isso, né? E aí, isso envolve a noção de uma autoridade política que garante essa legitimidade nessa ação deles, né? Em detrimento das outras ações dos outros indivíduos que não podem se engajar nessas ações. E implica também na noção de uma obrigação moral que os indivíduos podem ter em relação a essa instituição. Só que aí que tá, será que essa autoridade política ela realmente existe? E é isso que a gente se pergunta. A gente pergunta para os estatistas, olha, estatista, por que a gente tem que se submeter a essa instituição moralmente? Qual que é a justificativa moral por que a gente deve obedecer às leis e os comandos que eles estabelecem? Por quê? Me justifica para mim. Muitas vezes eles não justificam, ou pelo menos ilustram justificativas muito ruins, né, muito implausíveis. E é basicamente isso, né? O que a gente quer é basicamente ilustrar para as pessoas que a autoridade política é uma ilusão, que elas podem viver a vida delas, que elas têm algumas restrições mínimas, mas essas restrições elas já são reconhecidas entre os próprios indivíduos na sociedade. Eles não precisam dessa instituição para ditar propriamente isso, né? Que no caso essa instituição, ela tá ali parasitando esses indivíduos, né? Cuidando da vida deles, impedindo eles de viver delas como eles querem, né? E aí o Miorim ele ilustrou o ponto. Seria aquilo que o Thomas Hobbes falou, né? Então, é o Leviatã, né? O Leviatã. Mas enfim, o que a gente quer dizer é o seguinte, né? A gente quer dizer o seguinte, que no caso, pode haver algumas circunstâncias onde certas leis que são injustas não só podem, como às vezes até devem ser desobedecidas, né? Algumas leis, não todas. As leis que são justas, né, devem ser obedecidas, mas devem ser obedecidas não porque, no caso, os agentes políticos legislaram, ou passaram, ou estipularam, mas sim porque elas são justas, porque são moralmente justificáveis, né? Então é basicamente isso. E no caso, a obediência que nós temos, às vezes, né, por exemplo, os ANCAPs que não acreditam que boa parte das leis são justas, eles muitas vezes obedecem por uma questão de custo, né?
que é mais custoso para eles, né? Eles calculam, verificam o que é mais custoso para eles e eles obedecem essas leis, não em virtude delas serem justas, da gente dever obedecer a elas de fato moralmente, né? A gente tem o dever moral de obedecê-las, mas sim porque é mais prudente nós obedecermos algumas dessas leis, mesmo que elas sejam injustas, para não sofrermos certas consequências ali muito grandes. Então é basicamente isso, né? O que a gente quer é libertar os indivíduos e não acabar com o Estado como um todo, né? Basicamente isso. Gente, deixa-me ser justo aqui antes de passar para o nosso amigo aí que... Peraí, foi feita essa pergunta aí para o Rodrigo. Rodrigo, consegue ver a pergunta aí? O Rodrigo está me ouvindo? Pode responder? Quer responder? Sim. Professor José Alessandro Neves, queria perguntar para Rodrigo defende o Estado, deixa ele falar também. Então, isso é um assunto meio longo, né? Mas eu vou tentar aqui ser muito breve aqui, tem outras pessoas para falar aí. Que é o seguinte, existe assim, eu defendo sim, respondendo direto, defendo o Estado. Demais, tipo assim, existe uma ruptura, uma coisa, uma tensão naquilo que a direita ou a extrema-direita apresenta com pautas, digamos assim, de privatizações, de liberalismo, que contrai, às vezes, o Estado, ou seja, não sei se você já ouviu sobre o Estado menor, de reduzir as ações do Estado, privatizar estatais e essa coisa toda. Só que eles fazem isso por quê? Porque eles veem do outro lado se utilizando dessa engenharia do Estado. Só que quando eles batem em cima disso bem daí, não funciona, não dá certo. Tipo assim, eles não tentam buscar o equilíbrio entre o Estado e aquilo que pode ser privado. Então, não há isso aí, e eles tentam reduzir o Estado, entendeu? Então, eu acho que isso aí é muito errado, isso aí, porque o Estado é um meio. Tem a Constituição diz, o Estado vai o quê? Aplicar o cidadão ter direito à alimentação, moradia e tal. Para aplicar isso aí, as leis por si só não serão aplicadas se não tiver indivíduos que aplicam elas na própria realidade. Então, tem que ter indivíduos por intermediário entre os cidadãos e as pessoas. Então, tem o papel do Estado. Se elimina o Estado, como é que as pessoas vão viver por si mesmas se não tem recursos para ela viverem sem esse Estado? Então, o Estado é um meio pelo qual as pessoas possam obter os seus recursos, entendeu? Nós devemos só... Pode concluir, desculpa. Aí vem a parte esse aqui é o erro, que quando a direita vem dizer assim, quem está governando aí esse Estado aí é a esquerda, é comunista, não sei o que e tal. Quando eles fazem isso aí, eles tiram uma coisa que, digamos assim, pode ser utilizada corretamente, e eles descartam isso aí e investem em coisas que não chegam às vezes até o povo, entendeu? Entendi. Bem, eu vou passar para o Ednilson e vou pedir para que vocês que ouviram as colocações do Rodrigo, também depois, na sequência, possam fazer algumas ponderações, o próprio Ednilson pode, porque a gente tem um conceito de Estado, Ednilson, às vezes um tanto obsoleto. As pessoas não entendem a ideia de Estado a partir da ruptura com a monarquia. Então, a gente tem que entender que as sociedades antigas, elas viviam sem Estado. É outra questão. Tanto que as pessoas, as civilizações antigas, as maiorias se organizavam como nômades. Circulavam, proprietavam, cultivavam a terra, faziam os seus próprios negócios. Então, ou seja, a Constituição do Estado, inclusive no meu artigo de pós-graduação, onde eu falo justamente sobre esse título, Antagonismo do Estado Divinatório, implicações entre Estado de Exceção e Carl Schmitt, George Agamben e Direitos Humanos, eu vou explicar sobre isso. Então, a gente precisa entender o porquê da Constituição do Estado numa falsa ruptura com a monarquia. Então, é preciso que as pessoas leiam um pouco mais Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau e até o Max Weber, para a gente entender que nós vivemos
um aparente utopismo de que um Estado, propriamente, na sua acepção entificada, seja necessário, nos reportando para a história antiga de como as civilizações se desenvolviam e subdesenvolviam. Então, mesmo quando aparece a figura do império, neste caso falando, por exemplo, da Roma Antiga, da Grécia Antiga, e nos voltamos mais para os povos que a gente chama mesopotâmicos ou semíticos propriamente, onde está a figura do Estado? Pelo contrário, quando nós vemos a constituição do chamado povo de Israel ou javismo, é que passa-se a configurar um conceito da constituição de uma nação governada por representações, sobretudo monárquicas. Então, isso não é para mim, vai ficar para vocês, ok? Não estou aqui me opondo a ninguém, estou apenas mostrando que nós precisamos entender. Eu não estou dizendo que eu sou contra o Estado e nem a favor do Estado. Eu estou dizendo que a gente precisa ter equilíbrio para pensarmos e como nós vamos criticar essa subserviência que nós temos, infelizmente, ou dependência do Estado, em detrimento do que nós estamos vivendo, sobretudo no Brasil, de termos que nos posicionar hoje, querendo ou não, politicamente. Então, eu sou a favor, sinceramente, do cara que diz que vai votar em Bolsonaro e sou a favor do cara que diz que vai votar em Lula. E sou contra quem diz que não vai votar e sob um discurso relativista moral ou politicamente correto, que é se eximir de que é impossível que realmente nós não venhamos permitir que esse país continua descendo ladeira abaixo sob um obscurantismo, sobretudo intelectual, não só econômico, porque isso está sendo algo catastrófico dentro da política brasileira. Ô Ednilson, fica à vontade, depois eu volto, porque eu queria que tenha um rapaz aí, eu gostaria que ele entrasse, que é o Pedro, e aí eu vou tentar fazer aqui alguma coisa que eu consiga fazer com que ele entre na live. Pode falar. Ó, você tem agora muitos pontos para você. O cara te chamou para briga aí, é contigo agora, sabe? Muitos pontos mesmo, e eu não sabia que o Miorim estava muito empolgado com o debate por mim, né? Pela minha participação, não sabia disso. E eu só gostaria, assim, que eu pudesse falar, se o Miorim achar que eu falei alguma coisa que o desagradou, ele anote, né, e depois rebata, porque na minha primeira intervenção eu fui o que menos falou, né? Eu ainda fui interrompido pelo que mais falou, que foi o Miorim, né? Eu gostaria também de poder expressar, porque eu sou meio ansioso também, né? Eu fico já falando aqui, eu fico já imaginando, nossa, o Miorim já vai entrar e vai tentar fazer alguma coisa. Não, ele vai ouvir e depois ele faz o contraponto. Fica à vontade. Eu sei que o Miorim é uma pessoa muito inteligente, tá? Não tô falando aqui ironicamente. Todo mundo que bate o olho do Miorim por um tempo, alguns minutos, já percebe que ele tem, sim, uma leitura, assim, considerável, tá? Mas voltando lá, quando eu fui interrompido pelo Miorim, tá? Eu falei sobre o Hofbauer. Eu falei que eu estava mais próximo ao Hofbauer. Eu não terminei de falar. Falei que o Hofbauer, durante toda a sua vida, ele não teve uma mudança substancial sobre a sua filosofia política. O outro autor, Rancher Marropa, corrobora isso, fala isso na introdução do Ética da Liberdade. Tá? O que houve foi uma mudança o quê? Tá bom, usei a expressão filtrar, talvez que ofendeu o Miorim, tá? Mas eu reconheço que houve também mudanças dentro da esquerda geral, da direita geral dos Estados Unidos. Tá? Mas isso aconteceu, o que aconteceu de fato? O Hofbauer, ele deixou, né, o rótulo de esquerda e passou a usar o rótulo de direita. Tá? Tudo bem, houve mudanças também nos grupos em si, mas ele passou a reforçar isso também, né? A se colocar como direita e tudo mais. Né? Antes ele tentava colocar a posição dele como esquerda. Né? Só isso só. E eu defendo um Hofbauer que é até engraçado isso, né? Eu defendo um Hofbauer que é mais tardio, digamos assim, né? Já na fase final dele, que é diferente do Miorim, né? Que o Miorim gosta mais de uma fase antiga do Hofbauer, né? E até ele mais um Konkiniano, né? O Konkin, ele era contra a atuação política, ele rompeu com o Hofbauer nessa questão, né? Então, eu estou mais do lado do Hofbauer, né? E não do Konkin, que não é a favor da atuação política, né? E eu sou um justnaturalista. Eu defendo que o que é certo, o que é errado, independe do Estado, independe de democracia. Eu acho que é uma falácia ad populum, né? A maioria do povo votou, logo está certo.
A maioria do povo votou em comer criancinha, né, em sopa, então tá certo. Não, óbvio que não. Isso até mesmo o pai do anarquismo, já o Proudhon, né, lá no século XIX, que não era ANCAP, né, era um anarquista clássico, foi o primeiro homem na história da humanidade a se dizer anarquista. Ele criticava, sim, a monarquia, mas também criticava a democracia. Ele falava que a monarquia era o governo de uma família, né, e que isso não poderia estar acima da razão. Assim como a democracia, né, não pode estar acima da razão. Democracia é o conjunto da vontade dos homens. Não, isso não pode estar acima da razão. Então, a paixão, a vontade, não pode estar acima da justiça, né? E da justiça e da razão, segundo o Proudhon. Eu concordo com o Proudhon nesse aspecto, né? Então, não sou um estatista, eu não acredito que o arranjo do Estado realmente legitima qualquer coisa, longe disso, tá? Eu estou mais aqui com também o Walter Block, que segue também o legado do Hoffman, esse legado, inclusive, tardio, né? O Walter Block é um